Amados, bom dia, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago. Hoje, então, não é esse Tiago que fala aqui, mas o Tiago da palavra e principalmente o Senhor, né? Por meio do livro da carta de Tiago. Tiago 4, nós vamos nos ater aos versículos 11 a 12. O livro de Tiago está lá no fim, lá no finzinho do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 11 e 12. Quem tiver aí com o boletim também, nós vamos, conforme conversarmos e lendo parágrafo a parágrafo aí a mensagem que está no boletim. Vamos ler juntos. Estou ouvindo ainda as páginas. Que bom, vamos achar, vamos no tempo de vocês. Vamos lá? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Queridos, vamos orar. Pai de amor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala-nos nessa manhã por meio do teu Espírito, Senhor, revelando a tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Para que nesse dia, Senhor, o teu corpo, a tua igreja seja edificada, Senhor. Seja glorificado o teu nome, Senhor. A obra do teu Filho Jesus e que haja salvação em nosso meio. Nós te pedimos mediante Jesus Cristo. Amém. Queridos, o título do estudo hoje é A Língua, a Toga e o Próximo. Eu vou ler novamente. Agora eu vou fazer uma leitura sozinho. Depois, quando tiverem outros versículos no boletim, nós voltamos a ler juntos. Então, a língua, a toga e o próximo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos nos situar primeiramente aqui na Bíblia e nessa mensagem. Tiago é a primeira das cartas chamadas como cartas universais. Tiago, 1º, 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas. Por que cartas universais? Essas cartas não eram dirigidas como as cartas de Paulo, diretamente a uma comunidade. Quando Paulo escreve aos Romanos, como quando Paulo escreve à igreja, à comunidade em Éfeso, ou aos Gálatas. Aqui, Tiago inicia, se a gente for ali no capítulo 1, versículo 1, ele faz uma saudação, então no estilo de uma carta, mas ele dirige as 12 tribos da dispersão. Então ela é dirigida não a uma igreja exclusivamente, mas há uma variedade de igrejas. Essa carta dele, ela transitava, ela é enviada às comunidades. Ela tem um sotaque
bem judaico, próprio desse autor, né? O autor aqui é Tiago, o irmão de Jesus, ou dependendo do nosso olhar, o meio-irmão de Jesus, né? Por parte de Maria. E Tiago era líder da igreja em Jerusalém. E é muito provável que essa carta tenha sido escrita entre 44 a 49 depois de Cristo, na dispersão, numa diáspora que houve em razão da perseguição de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, que perseguia a igreja, e nesse contexto é muito provável, inclusive, que essa seja o primeiro livro escrito do Novo Testamento, né? Na cronologia. Ainda que seja classificado como uma epístola, uma carta, ela tem um estilo de sapiência, um estilo de escrito de sabedoria com exortação. Vocês podem ver como começa aqui. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Ele tem um estilo direto, exortativo. Então, essas afirmações diretas nos faz entrar na prática. Essa carta tem um olhar para o modo de viver, para a conduta de cada um daqueles irmãos à época e nossa hoje, porque também nos fala. Então, ela é dirigida para se sair do conhecimento, da teoria, e entrar numa vida piedosa. Então, o que nós temos hoje aqui? Uma palavra contundente. Uma palavra que não é gostosa de se ouvir, que não é fácil de digerir. Ela vem nos confrontar. Hoje, a palavra é de exortação. Hoje, o sentido aqui é de ouvir o que o Senhor tem para nós e para refletir o nosso modo de viver. Então, nós queremos, ao final, entender o que esses dois versículos nos ensinam. O que Tiago fala à igreja? O que constitui o ato de falar mal? Ele tem um significado muito maior. E é isso que nós vamos entender, se Deus permitir, para saber como nós devemos proceder. Então vamos ao texto aqui. Falo, logo falo mal. Falo às vezes pensando, outras não, mas falo. Nas duas situações, falo mal, refletidamente ou não. A minha condição de falar e de pensar, fazer julgamentos, evidencia que logo existo. Aqui, o jogo de palavras evoca o racionalismo existencialista de Descartes. A minha língua mostra que os outros também existem, mas julgo que existem mal. Paro para observar e falar do caminhar do outro. O julgamento me coloca em uma posição diferente. Não desfilo a minha fala propriamente com vestes talares por aí, mas caminho conformadamente até aos calcanhares quando falo mal do outro. Principalmente se falam mal de mim também. A toga não me pesa, logo pela língua apressadamente condeno. Por meio da língua exerço a minha investidura de juiz. Julgo e falo mal. Mas quem vai mal? Queridos, eu inicio aqui com uma brincadeira de palavras do filósofo francês René Descartes, que tem uma frase famosa, acredito que todos já ouviram: penso, logo existo. Ele coloca nessa lógica, a premissa de pensar evidencia que ele existe. E eu brinco aqui que falo. Logo, isso mostra que existo e falo mal. Esse é o sentido. E depois, na sequência, isso mostra que é uma questão de existencialismo, como Descartes também
põe, né? Penso, existo. E aqui também eu existo. Mas qual é a minha identidade? Como é que eu existo? E isso aqui depois eu vou trazer lá no último parágrafo para a gente pensar de novo lá no final. E uma outra posição que é dita aqui é a posição de que quando eu falo e falo mal e falo de alguém, eu me coloco num lugar diferente, na posição de juiz, já adianto. E vocês sabem que o juiz veste a toga. Então, na praça pública, antigamente, onde aconteciam os julgamentos, aquela veste que vai até os calcanhares, ela o colocava de uma forma distinta perante os outros. Lá está tendo julgamento, é aquele quem julga. E aqui, quando eu me visto, eu também falo mal até os calcanhares, por completo, até o fim. Esse é o sentido do nosso início. E vamos agora para o texto, para a palavra de Deus, voltando aqui pelo boletim. Volvendo para o texto bíblico, primeiramente, cabe observar que nesse trecho da epístola, a escrita tem endereçamento inconfundível, pois começa expressamente com irmãos. Assim, os destinatários da carta são os irmãos em Jesus Cristo. O corpo, a igreja de Cristo, é admoestada em razão de um tema sério e triste em seu meio, e que precisa ser tratado: o tropeçar no falar. Tiago usa 15 vezes a palavra irmãos no seu livro. E aqui ele retoma esse momento da carta com irmãos. Mas o que significa chamar alguém de irmão? Que fraternidade é essa? Vamos lá para o Evangelho segundo a João, capítulo 1. Vamos voltar um pouquinho ali, antes de Atos. 1 a João, 1, verso 10 a 12. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê que Cristo veio em carne, é o Filho de Deus, o Salvador? Você é filho. Então esse filho unigênito, o único filho do Pai, quando sofre aquela morte, a morte de cruz, e quando ressuscita, ele deixa de ser o unigênito e passa a ser o primogênito, o primeiro de muitos filhos. E aqui você se inclui nisso? Então, você é filho por adoção, porque nós somos criaturas, não somos da mesma substância do Senhor, como o Filho e o Espírito, mas somos adotados na família do Pai. Olha que intimidade, poder chamar o Criador de Pai, Paizinho. E aquele que está do seu lado é irmão. Então, Tiago está falando com o corpo de Cristo. Vamos lá para o texto. A exortação é direta. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. A reprovação em questão é a respeito de irmãos que dizem mal de outros irmãos. Falam contra os irmãos. E o pior, ainda que seja repreensível o cenário de falar mal de alguém, o que ocorria na igreja na época, na presente e na futura, e além, era o falar mal uns contra os outros.
Isto é, o falatório era recíproco entre os irmãos. Esse é o sentido original do vernáculo uns dos outros, alelon no grego, que demonstra que o falar mal era mútuo. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. O que estava acontecendo na igreja primitiva? Um falando mal do outro. Esse é o sentido. Era um falar mal recíproco, entre si, mútuo. Isso não era a realidade isolada da igreja de Jerusalém, mas das igrejas. E isso acontece em todo o tempo. Então, alcança a nossa comunidade? Essa é uma realidade nossa? É. Vou deixar bem claro aqui que eu não ouvi nenhum irmão falando mal de outro irmão, que eu não estou pregando para ninguém específico, mas isso vale primeiramente para o meu coração e para a vida de cada um de nós, que o Senhor quer por santificação. Aqueles eram os destinatários imediatos da carta, os primeiros leitores. Nós, pela graça do Senhor, podemos ouvir a sua palavra, ela chega até nós, somos os destinatários imediatos, os de hoje. E precisamos ouvir isso também, porque o Senhor quer tratar conosco, com a nossa comunidade, com as nossas vidas. Isso é tratamento do Senhor sobre as nossas condutas. E isso inclui o cuidado no falar. O tratamento dele inclui o cuidado no nosso falar, porque a palavra tem poder, meus queridos. Vamos seguir aqui. Ocorre que a palavra lançada é poderosa em muitos aspectos. Aliás, o mundo foi criado pela palavra de Deus. O Espírito age por meio da palavra revelada. E Jesus é o Verbo encarnado. A palavra. Então, verbalizar é significativo, seja negativa ou positivamente. De fato, é certo que a palavra pode amaldiçoar e adoecer por meio de maldizer, mas também pode abençoar e curar por meio de bendizer. Queridos, aqui ainda na carta de Tiago, vamos lá no capítulo 3, voltar um pouquinho só. Tiago 3, eu citei aqui Tiago 3, 2 a 10, mas na verdade é 1 a 10. Porque é uma chamada que inclui primeiramente aqueles que ensinam. E é mais pesado para os mestres. E isso inclui a minha vida hoje aqui, com temor diante de vocês. Vamos ler para entender o que é a maledicência, o que é a língua, qual é o terreno que nós estamos tratando. Tiago 3, 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Queridos, o que é maledicência? Vamos ser práticos. É eu falar da vida do próximo para uma outra pessoa. Se eu estou falando algo que não acrescenta, é maledicência. Então é eu chegar em alguém e falar de outro, tititi, 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 tititi. Isso é maledicência. Isso é falar mal. E o que acontecia ali, o que acontece no nosso meio, é isso. É um falando para o outro, que fala do outro, que fala do outro. Diferente da admoestação. Quando eu vou lá no irmão e converso em amor com ele. E falo sobre ele sim, mas em amor. Querido, eu vi isso e isso e isso na sua vida. E meu coração está aqui constritado para conversar contigo a respeito desse assunto. Veja só, eu sei que não é fácil ouvir, num primeiro momento a gente não recebe bem, mas será que isso aqui está sendo adequado? Então, primeiro passo, em vez de falar da vida do irmão, ore para que o Senhor te instrua para ser alguém valioso na vida desse irmão, que o faça mudar de rumo em determinado assunto. Essa é a diferença entre maledicência, onde eu falo do próximo para outro, da admoestação em amor, onde eu vou tratar daquele assunto sim, mas sem julgar, conversando em amor com o meu irmão. Porque a palavra tem poder. A gente viu aqui em Tiago, que ela, mesma palavra em que a gente louva o nosso Senhor aqui, no início do nosso encontro, é a mesma que na saída nós vamos falar, com a mesma boca, falar mal do nosso irmão. Então ela tem o poder positivo de edificar, de construir, como ela tem o poder de destruir. E a palavra falada é como uma flecha lançada. Ela vai embora. Enquanto ela está na sua boca, no seu domínio, você é dono dela. A partir do momento que ela sai, você se tornou escravo da palavra. Ela é dona de você. A palavra é muito significativa. Vocês sabem qual que é o significado de diabolos em grego? Caluniador, difamador. Olha que pesado. Isso de falar mal dos outros é próprio de quem? Do diabo. Olha como é que a comunicação, a fala, começou a ser mudada com a queda, com a entrada da serpente. Vou ali com vocês, em Gênesis, vamos a Gênesis 3, ler de 1 a 4. Gênesis capítulo 3, 1 a 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: não, não foi assim que Deus disse, não. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. É do diabo mudar a forma. É demoníaco
alterar a criação, mudar a forma, mudar a fala. Vamos seguir um pouquinho, que depois eu vou citar o 4. Então disse a serpente à mulher, seguir até o 6, é certo que não morrereis. Está dizendo o contrário que Deus disse, morrereis, aqui não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, a queda fez uma bagunça em todo o cosmo, em toda a criação, em todo o mundo, e também na fala. Vamos no boletim. Então, algo dito pode ferir ou ser bálsamo. E nessa porção da carta, a triste condição encontrada entre os irmãos é o corpo ferindo o próprio corpo. Daí a advertência em razão da atitude dos irmãos de maldizerem entre si. Por isso, Tiago precisou destacar e ensinar que aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês destaquem aqui, que falar mal do irmão é a mesma coisa ou julgar o irmão. Então, quando a gente está falando mal do irmão, nós estamos julgando o irmão. Esse é o primeiro ponto. Seguimos. Assim, enfatiza que aquele que fala mal do irmão realmente está julgando e, com isso, quem fala mal do irmão acaba por falar mal da lei, despreza a lei. Dito de outro modo, ao falar mal do irmão, está se realizando a função de julgar o irmão. E, sucessivamente, fala-se mal da lei e ainda assume o papel de juiz. Então, falar mal do irmão é julgar o irmão, falar mal da lei e julgar a lei. Primeiro, vamos falar a respeito de julgamento aqui, depois eu vou entrar nesses dois aspectos. O que é falar mal da lei e qual lei é essa que se faz referência? Então, nós tornamos-nos juízes. Seguimos. Contudo, somos um desastre na atuação de julgar. O nosso desempenho de pequenos togados é hipócrita, como bem pontua Jesus Cristo no Sermão do Monte, Mateus 7, 1-5. Isso porque não nos analisamos primeiramente nem os nossos critérios, que são falhos, não são critérios de misericórdia e graça. Vamos lá a Mateus 7, 1-5. Mateus 7, 1-5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Queridos, olha como nós somos péssimos julgadores. Primeiro, nós não olhamos os nossos próprios erros, que é o mesmo do irmão. Falar do outro é fácil, enxergar-se é complicado. E o que Jesus está dizendo aqui? É justamente isso. Verdade, Tiago, a carta de Tiago, em vários aspectos, indiretamente faz referência ao Sermão do Monte. Não julga o seu próprio irmão. Por quê? Antes de você querer olhar o tamanho de pedaço de pau que tem no olho dele, o tamanho do cisco, melhor dizendo, que tem no olho dele, vai ver o tamanho de pedaço de pau que está no teu olho, impedindo de você olhar claramente. E os nossos critérios realmente são horríveis, né?
Vou contar uma historinha aqui para ver como nossos critérios são ruins. E o lugar do exemplo talvez seja bem significativo ou não, né? Dizem que salão de beleza tem muita conversa, né? Duas antigas amigas se encontraram num salão de beleza. Aí uma olha para a outra, e como é que vai a família, isso, aquilo, papapá. E uma tinha um casal de filhos. E sua filha, como é que tá? Tá bem? Tá bem, minha filha tá ótima. Casou. E casou muito bem, é mesmo? É, você precisa ver. O marido dela, todo ano, leva ela para viajar para o exterior. Cada 2, 3 anos, dá um carro novo para ela. Uau, é. E agora, para alegrar a minha filha, ele comprou uma casa num condomínio. É mesmo? É. Nossa. E o seu filho? E o filho também casou? Casou. Ah, o Juninho, esse vai mal. Vai mal? É mesmo? É, casou mal. A esposa, todo ano, quer ir para fora do Brasil. Veja só. Cada 2, 3 anos pede para ele um carro novo. E imagina, agora deu que ele tem que comprar uma casa no condomínio. Esses são os nossos critérios, queridos. Para que nós vamos ser julgador? Não é verdade? Então, nossos critérios são falhos. Seguimos. Aliás, tornar-se juiz foi uma das primeiras aptidões do homem decorrente da queda no jardim do Éden. Ao passarmos a conhecedores do bem e do mal, tornamo-nos magistrados mirins. Passamos a julgar as virtudes e os defeitos de tudo e de todos. Tal afeição em julgar é explicada pelo desejo do homem caído em ser igual a Deus. Gênesis 3, 5 e 6. No entanto, o querer ser como Deus, como aqui advertido na carta, contempla usurpar a sua natureza de juiz. Queridos, eu segui já a sequência naquele momento, em Gênesis. Mas o que a serpente fala para Eva? Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, esse fruto dará entendimento e vocês serão igual a Deus. Vocês vão saber do bem e do mal. Então, a partir daquele momento, com a queda, do desejo de ser igual a Deus, nós passamos a ser pequenos julgadores, porque a gente passou a entender o que é certo e errado, o que é bem e o que é mal, o que é justo, o que é injusto, o que é valor, o que é desvalor. E a partir daí, das coisas mais simples, corriqueiras da vida, quando eu passo na frente de uma casa, eu falo, nossa, que casa bonita, hein? Mas foi pintar de amarelo. Olha eu julgando. Homens, nossa, o irmãozinho lá trocou o carro é novo, hein? Mas que modelo feio. Mulher, o que mulher faz em casamento? Corre para sentar nos melhores lugares, por quê? Para ficar avaliando o vestido das madrinhas. Mentira? Bonito, feio, bonito, feio. Estou errado? Nós somos pequenos julgadores. Por quê? Essa veio da nossa pretensão de querermos ser igual a Deus. Eu estou dizendo coisas simples, até inofensivas. Né? Que vestido bonito ou não, é um direito. Se eu achar ou não, gostar de um vestido e usá-lo ou não. Agora, a partir daí, a gente levar isso para a vida dos outros, isso está certo que ele fez, isso está errado. Nossa, olha lá o irmão. Jovens, nossa, os dois namorando, mas não combinam. Não é assim? Hein? Tornamos pequenos deuses. Mas vou fazer um parênteses aqui nesse próximo parágrafo. Ele é um parênteses. Vamos lá. Por outro lado, vale dizer que o julgamento em questão é muito diferente de outras situações em que é imprescindível examinar. Seja na disciplina bíblica para a finalidade da santificação e da salvação da alma do próximo, Mateus 18, 15 a 20, e 1 Coríntios 5, 1 a 13, seja na exortação em amor para a edificação do irmão, 2 Timóteo 2, 24 e 25, seja para a proteção dos irmãos, quando é preciso analisar a doutrina
de um eventual falso mestre. 1 João 4, 1, 2. Meus irmãos, não é que nós vamos parar de julgar as situações. Aqui Tiago está falando do julgamento hipócrita. Daquele que eu não vejo o meu erro e fico falando mal do irmão para o outro. Tem situações em que nós somos chamados a julgar. Paulo falou agora, o irmão Bruno leu na carta aos Tessalonicenses. Olha, analisai o que é bom, examine o que é bom. Então, existem algumas circunstâncias que você não vai poder virar e falar assim, mas está me julgando. Espera lá, se o irmão está te admoestando em amor, ele não está fazendo maledicência. Se a igreja, diante de alguém que está levando uma vida que não é nada centrada em Cristo, escandalosa, não chamar esse irmão e aplicar a disciplina bíblica, julgar aí, a igreja está errando. Se os presbíteros e os pastores da igreja, ao escutarem um evangelho dentro da comunidade que é diferente, que é anátema, que aquele que é o evangelho de Jesus Cristo, e não se impor diante do lobo voraz, eles estão pecando diante de Deus. Então há circunstâncias para julgar sim, mas não o julgamento de falar mal, né? Até porque um outro aspecto do julgamento é a vida social, os conflitos que existem diante do dia a dia e que um poder judiciário é investido para resolver, né? Aqui, Tiago é explícito, irmãos, não faleis maus uns dos outros. Seguimos. Diferentemente, Tiago escreve a respeito do julgamento hipócrita. É no sentido do falar mal que aquele que assume a atividade de julgador, sem lhe ter sido dado esse direito, fala mal da lei e julga a lei. Nesse aspecto, quem avoca o ato de julgar o irmão, acaba por falar mal da lei e julgar a lei. Mas de que lei se trata? De qual lei se fala mal? A lei que a epístola faz referência é a lei régia, que é dada por Deus, a lei de amar ao próximo. A propósito, Tiago, anteriormente, já explicita na carta a falta de observação dessa lei, a ausência de amor ao próximo, quando orienta que não se faça acepção de pessoas. Vamos ler juntos? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago 2, 8 e 9. Pois bem, quando se ama ao próximo, não há oportunidade para cometer distinção de pessoas. É essa lei, a do amor ao próximo, que também se despreza quando se fala mal de alguém. Olha aqui, queridos, deixa eu tentar fazer tudo isso claro. Como quando falo mal de alguém, eu estou falando mal da lei e julgando a lei. Então, primeiro, qual lei que eu falo mal? A lei régia, soberana que o Senhor nos dá de amar ao próximo. É dessa lei que nós estamos falando, porque Tiago tratou isso no capítulo 2, verso 8. Mas como assim? Como eu falo mal da lei? Presta atenção. Deus deu a lei. Ame ao próximo. Só que eu me arvoro em juiz e começo a falar mal da vida do próximo. Eu sentencio contra o próximo, digo mal, e aí é o momento que eu me coloco nessa posição de maior, e por eu ser juiz eu estou certo, a minha sentença é justa e verdadeira, a lei foi esmorecendo até acabar, eu deixei de amar, e eu estou falando inclusive que, eu estou tão certo, que amar o próximo é errado.
a lei que Deus deu está errada. Vocês conseguiram ver aqui a implicação de falar mal do outro agora? Você está dizendo para Deus, está errado amar o próximo. Que pesado, que forte. Senhor, misericórdia de mim, livra-me disso. Quando eu falo mal do irmão e julgo o meu irmão, eu estou falando mal da lei e julgando a lei que o Senhor deu de amar o próximo, dizendo que eu estou certo e a lei está errada. Uau! Que pesado. Senhor. Por isso, seguimos aqui com o boletim. Falar mal do irmão e julgá-lo é falar mal da lei e julgar a lei que Deus estabeleceu ao ordenar o amor ao próximo. Logo, quando se fala mal do irmão, é o mesmo que dizer que amar o próximo é errado. Vamos ler juntos aqui? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4, 7. Querido, vamos ver as pregações que tem tido esse ano? Pastor Maurício falando sobre a língua santa, repetidas vezes. Domingo passado, isso é coisa do Espírito, eu não conversei nenhuma vez com Pedro. Pedro disse sobre o amor. Amar os nossos inimigos. E ele bem disse que amor é muito mais do que um sentimento. Não é uma afeição emocional, é ação. Vamos colocar em prática. Porque quando eu falo mal do irmão, eu não estou amando. Vamos seguir. E ainda, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Dessa forma, ao falar mal e julgar o irmão, deixa-se de cumprir o mandamento de amar e, consequentemente, abandona-se a função de observador da lei para assumir o papel de julgador. Portanto, falar mal e julgar o irmão, muito além de acarretar a indevida mudança de posições, de cumpridor da lei do amor para juiz do irmão, há ainda como consequência o fato de que o descumpridor acaba por desprezar a lei rege. Então nós passamos de observador, de cumpridor da lei do amor, para quê? Para juiz. Em outras palavras, quem fala mal, seguimos aí com o texto, e julga o seu irmão, acaba por arvorar-se em juiz, de tal maneira que fica convencido que a sua sentença é verdadeira. E assim, o mandamento de amar ao próximo sem julgá-lo desaparece nessa situação. Fica somente a condenação. Ou seja, esse conflito entre sentenciar contra o irmão ou observar a lei de amar ao próximo culmina que a escolha em julgar tem o significado de que a lei de amar o irmão está errada. Seguimos. Por tudo isso, na sequência, Tiago define a quem cabe exclusivamente o papel de julgador. Àquele que tem poder para tanto, pois é o único que pode salvar e condenar. Vamos ler juntos? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Deus, que criou a lei, originariamente também é o juiz, visto que exclusivamente ele é o poderoso para conferir salvação e condenação. Amados, olha como começa o verso 12. Um só. A ênfase é grande, né? Poderia falar só um, mas ainda tem o destaque. Um só. Tem espaço para mais alguém ser juiz? Quem que é o legislador da lei do amor? Senhor. Nós somos os observadores. E quem que é o juiz? Legislador e Senhor. O legislador e juiz é o Senhor. E o nosso papel é qual, então? Amar.
Veja, podemos dizer aqui que nesse texto são 4 sujeitos. Começa a coletividade. Irmãos, tu, que sou eu e você, o outro, o próximo, e Deus. Nós temos que nos encaixar num desses 4 aí. Vamos continuar julgando? Ou vamos fazer o nosso papel? Porque o julgamento nos leva a uma posição superior. E o caminho do cristão é a tumba, é para baixo. E quem é poderoso? Há algum poder em mim ou em você para salvar ou condenar? Então ele é que é juiz. Ele é poderoso para salvar e condenar. Justiça é um atributo pleno do Senhor. A minha mais perfeita sentença está muito longe da justiça de Deus. Essa é a verdade. Então, queridos, seguimos aqui. Em verdade, temos dificuldade em amar e facilidade em falar mal e julgar o próximo. Essa é a natureza terrena. Mas temos naquele que é poderoso para nos salvar por meio do seu Filho, Jesus Cristo, a esperança de sermos redimidos completamente, o que inclui a mudança em nossa fala e na compulsão por julgar. Vamos ler? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cristo Jesus, esse nome tem poder. Aqui as coisas mudam. Aqui o eixo leva as coisas para outro caminho, ou para o caminho, né? Se o diabo distorceu a comunicação, Jesus restitui a fala. Ele é o verbo. Ele é a palavra viva que desceu do céu. Cristo faz nova todas as coisas, está lá em Apocalipse. E não é na sua força. Você vai responder a tudo isso, mas sendo enchido do Espírito, vai fomentar o Senhor nas nossas vidas uma nova fala. É Ele quem capacita. A graça do Senhor está na santificação, ainda que nós temos que responder a ela, sim. Tem uma parte que nos cabe, mas eu creio que até a volta de Cristo Jesus, Ele é quem vai desenvolver isso em nós. Amém? É necessário a vida de Cristo em nós. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos lá para a sequência do boletim? Mais que um reparo, com a vida de Cristo, a língua também é convertida do mal dizer ao bem dizer. As sentenças contra o irmão perdem lugar para o perdão. Com efeito, devemos olhar para Jesus. Ele é o modelo de como falar de alguém, de como se expressar com o próximo, de como amar o próximo sacrificialmente e de não julgar, posto que ele veio para salvar e não para julgar. João 12:47. Tal e toda mudança de direção somente é possível por meio da vida de Cristo em nós. Gálatas 2:20. Como vai acontecer isso? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nesse viver, amados, a fala muda, porque o nosso modelo é Ele. Ainda que às vezes a gente quer falar como João Batista, raça de víboras. Como é que é o falar do Senhor? Me vem aqui uma passagem que eu gosto muito, no Evangelho segundo Lucas 24, que é os 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus é sepultado, e esses 2 discípulos voltam as costas para Jerusalém e vão embora. Acabou-se a esperança. E eles a caminho de Emaús
Jesus vem conversar com eles, eles não reconhecem Jesus, a glorificação do corpo de Jesus de tal modo impede que eles o reconheçam. E aí, quando chegam no destino, eles vão entrar na casa, Jesus faz menção de passar, eles ficam conosco. E aí, quando Jesus parte o pão, no partir do pão, eles reconhecem Jesus. E aí, depois, a conversa desses dois discípulos é: mas não ardia o nosso coração quando ele nos falava no caminho? A fala do Senhor acalenta. É essa que tem que ser a nossa fala. A fala do Senhor é amorosa. Eu imagino até quando ele se mencionava aos fariseus e os chamava de hipócritas, que até ali tinha amor, ainda que tinha sentença. A fala dele é amorosa. E nós somos chamados, Cristo em nós, a sermos a diferença nesse mundo hostil. A nossa fala tem que ser diferente nesse mundo hostil. Fala de amor, sermos luz. O sotaque do regenerado tem que ser outro. A nossa fala, ou ela tem que edificar, ou abençoar, bendizer e orar. Vamos ver aqui, Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Eu lembro aqui de uma situação, lendo esse versículo, que me marcou a vida. Lá no fim da infância, adolescência, chegava fim de ano, 8 horas de estrada, os irmãos já começavam a brigar no carro, e meu pai, com muita sabedoria, cada ano estabelecia um tema. E aí uma vez ele falou: olha, esse ano é o ano da edificação. Vocês só vão falar coisa que edifica. Olha como marcou. Vocês só vão falar, aí no meio do ano você falava alguma coisa, só o que edifica. Vamos ler aqui Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Depois, se a gente for lá em Lucas 6, 27, vocês não precisam ir, mas lá diz: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então, nossa palavra tem que ser de edificação, que vai acrescentar, construir na vida de alguém, e palavra de bendizer até para quem nos maldiz. Eu, há poucos anos atrás, fui objeto da fúria de uma pessoa, e vinha 1, 2, 3, falava: o sujeito está falando isso de você, Tiago. E eu errei, e eu preciso aprender ainda, eu preciso perdoar esse rapaz, porque em algumas oportunidades eu me calei, noutras eu fui ácido, eu falei: olha, ele já se virou contra fulano, ciclano e beltrano, agora é minha vez. E a minha atitude era falar bem dele. Falar bem dele. E orar por ele. E eu peço que o Senhor oportunize esse conserto na minha vida. Então, quando a gente é perseguido, é mais difícil ainda. Aí a gente começa esse um contra os outros. Seguimos. Não é possível falar reto e o abster de julgar o próximo se não estivermos revestidos do céu. Vamos lá? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se.
Tiago 1, 16 a 19. Sem o nascimento do alto, não existe habilidade ética humana que nos livre a cada dia do tropeçar no falar e do desejo de ocupar o papel de juiz. É possível mudar a nossa fala, irmãos? Sim, com a vida de Cristo. Nova criatura, que Ele faz nova todas as coisas. Amado, você que está em Cristo, vou me dirigir primeiramente para você. Vamos parar de lavar roupa suja e começar a lavar pés. Vamos parar de lavar roupa suja e lavar pés uns dos outros. E como é que nós vamos tornar isso em ação? Primeiro, perdão. Vai ter um conserto com o teu irmão. Segundo, mudança de ação. Qual que é a antítese? Se eu falo mal, eu estou descaracterizando a lei do amor, o que eu tenho que fazer para impedir de falar mal do próximo? Amá-lo. Exerça o amor. E aquele que está ouvindo, talvez pela primeira vez, sobre isso, ou assimilando as primeiras vezes a verdade da cruz, olhe para Jesus Cristo. A sua conduta, o seu falar, e não para homens. Ele levou sobre si todas as nossas dores. E Ele, o perfeito, usa imperfeito como nós, que tropeçamos na fala. E se você está reconhecendo que também tropeça na fala, e mais do que isto, tropeça em tantas outras coisas na vida, aquela morte na cruz foi para levar os teus pecados. Ali Ele redimiu tudo, inclusive a tua fala. E se você crê que Ele é o Filho de Deus, aquela morte, além de levar o teu pecado, ela não foi sozinha. Ela te incluiu, ela te levou. Ele inseriu no seu corpo a sua vida, para que você morra ali, a sua linguagem, o seu falar e todas as suas coisas erradas. Para que na ressurreição dele, ele também te desse vida. E uma vida nova se começa. Vamos ler aqui então, novamente, para encerrar, antes do último parágrafo, esses versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Volto então com a questão existencialista. Falo, logo falo mal. Aqui também a última pergunta de Tiago é existencialista. Tu, porém, quem és? Vamos seguir aqui com o último parágrafo. Por fim, Tiago termina com uma pergunta direta e individual, que também é dirigida a cada um de nós. Tu, porém, quem és? Quem és tu para falar mal do próximo, julgá-lo e para falar mal da lei? O questionamento é sobre que poder há em cada um de nós para julgar, para salvar ou condenar alguém? Tal pergunta é existencialista. Quem sou eu? Quem penso que sou eu? Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Se você pensa que é Deus, julgue. Se sabe que é filho, ame. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua exortação, ó Deus. Obrigado porque o Senhor edifica
o teu corpo, Senhor. Senhor, a partir de mim, ó Deus, corrija a minha fala, ó Deus. Permita-me, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, que toda oportunidade que eu tiver para falar mal de alguém, Senhor, eu mude essa ação para amar, Senhor. Que o Senhor transforme isso na minha vida, Senhor. Me dê uma fala correta, Senhor. Enche-me, Senhor, do amor do teu Filho, que é o amor sacrificial, que ama o próximo a partir, Senhor, e em que pese os seus erros, ó Deus. Que esse olhar de misericórdia, Senhor, seja também o olhar do meu interior sobre a vida do meu irmão, Senhor. Que concertos possam ser realizados a partir dessa manhã, Senhor. Que vidas possam ser transformadas com o perdão, Senhor. E que aquele que ouviu tudo isso, Senhor, e que se reconhece como falho, ó Deus, possa confessar que apenas Tu és juiz e poderoso para salvar e condenar, Senhor. E que na pessoa do Teu Filho Jesus, Senhor, aquela obra é e foi suficiente, Senhor, para redimi-lo e para nos redimir, Senhor. Seja da nossa fala, Senhor, seja das nossas diversas condutas, Senhor, seja da nossa vida, Senhor, porque Ele é o caminho, Senhor, e endireita nossas veredas, ó Deus. Ele é a vida, Senhor, porque Ele é a verdade, Senhor, e nele há a plenitude de tudo. Que toda glória, toda honra seja dada ao Teu Filho, Senhor, e que nós possamos ser sal e luz nessa terra comprometida com o caluniador. É assim que nós pedimos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém.